Boa tarde, estamos começando agora mais um programa Conexão América Latina, seu programa de terça-feira às 2 da tarde na Causa Operária TV. A gente vai falar hoje principalmente sobre as eleições legislativas que ocorreram no último domingo na Venezuela, em que a coalizão chavista conseguiu 2/3 do parlamento, assim garantindo, pelo menos em tese, a governabilidade contra a oposição golpista da direita, impondo uma derrota aí aos golpistas e também ao imperialismo. Antes disso, eu gostaria de convidar você já a curtir o nosso vídeo, dar um joinha aí, dar um like, comentar à vontade aí também no chat, fazer suas perguntas, seus questionamentos, suas dúvidas, seus comentários, suas opiniões. A se inscrever também na Causa Operária TV, a gente já tem mais de 88 mil inscritos, torne-se mais um inscrito na Causa Operária TV, ajudando assim na divulgação do nosso canal. Do lado do botãozinho inscreva-se, que está embaixo do nosso vídeo, tem o botão Seja Membro. Assim você se torna membro da Causa Operária TV, o que é uma contribuição financeira importante para a manutenção do nosso canal, apenas R$ 7,99 por mês. Com essa quantia você já contribui de uma maneira muito importante para a gente poder dar continuidade ao nosso projeto de uma TV revolucionária 24 horas por dia, 7 dias por semana, lutando contra a direita, contra os golpistas, contra o imperialismo, no caso do nosso programa aqui, pela integração dos povos, da classe trabalhadora de todo o nosso continente latino-americano. Bom, também convido você aí a compartilhar, o conteúdo da Causa Operária TV, a programação ao vivo, o nosso programa, em todas as redes sociais que você participa, por e-mail também, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Telegram, no Twitter, no Messenger, enviando mensagens aí diretas para os seus amigos, compartilhando nos grupos, nas suas páginas também, fazendo listas de transmissão, enviando para o máximo de pessoas possível aí para ajudar a gente a disseminar, que é só por meio de um compartilhamento militante que a gente consegue aí aumentar o público da Causa Operária TV e fazer com que mais pessoas tenham acesso ao nosso canal, uma vez que a gente não é financiado pelo Estado, não é financiado pelos capitalistas, a gente não promove o nosso canal através de anúncios e a gente não tem, essa estrutura que tem os grandes meios de comunicação. Então a nossa estrutura é uma estrutura basicamente militante, e os companheiros que acessam a Causa Operária TV e assistem e gostam do nosso conteúdo também podem contribuir dessa forma aí para que a Causa Operária TV chegue em um número cada vez maior de pessoas. Bom, vamos começar então já tratando da questão das eleições na Venezuela, Como eu disse, no último domingo houve a eleição para a Assembleia Nacional que em 2015, na última eleição, começou a ser controlada pela direita. A direita venceu aquelas eleições de uma maneira fraudulenta, comprando votos, Cerca, se eu não me engano, 3 parlamentares que haviam sido eleitos naquela ocasião foram impugnados pela Justiça Eleitoral. A Assembleia Nacional, conseguindo esses 3 membros eleitos, daria maioria à oposição. Assim, a oposição ela não reconheceu essa decisão da Justiça Eleitoral e manteve empossados os parlamentares que haviam vencido de maneira fraudulenta, fazendo com que a oposição de direita golpista tivesse maioria no parlamento e utilizasse a Assembleia Nacional para boicotar, sabotar e desestabilizar de todas as formas o governo do presidente Nicolás Maduro. Assim, houve uma espécie de dualidade de poderes, em que a Assembleia Nacional, controlada pela oposição, tentava fazer um governo e o governo legítimo da Venezuela fazia outro governo, a oposição sempre tentando boicotar. Foi aí que o Nicolás Maduro teve a ideia, baseado nas forças populares, de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, que substituísse essa Assembleia Nacional fajuta dominada pela direita e colocasse o poder mais ainda nas mãos dos trabalhadores e nas classes populares. Assim, em 2017 foi eleita uma Assembleia Constituinte, mas que também ainda hoje não conseguiu ter o poder que ela deveria ter. Assim,
No último domingo, houve a eleição para a Assembleia Nacional, para os chavistas recuperarem o legislativo venezuelano. Eles tiveram mais de 2/3, 68% dos votos, né? Tendo assim mais de 2/3 aí das cadeiras no parlamento. O principal bloco opositor, encabeçado pelo COPEI e pela Ação Democrática, que são os dois partidos tradicionais da burguesia venezuelana, eles conseguiram 17% dos votos. O grande polo patriótico, né, liderado pelo PSUV, o Partido Socialista Unido da Venezuela, fundado pelo Hugo Chávez, partido do Nicolás Maduro, teve mais de 4 milhões de votos, e a principal aliança opositora teve 1 milhão de votos. A abstenção foi de cerca de 70% de abstenção, o que tem sido muito repercutido na imprensa internacional, mas a gente precisa lembrar que na Venezuela o voto não é obrigatório. No Brasil, a gente pode fazer uma comparação. Nessas eleições municipais aqui, a abstenção foi de 30%, com o voto sendo obrigatório. Agora, somando votos em branco e nulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, cerca de 45% dos eleitores não votaram em nenhum candidato, né? Só que ninguém fala aqui no Brasil que houve um boicote a essas eleições, o que na prática houve realmente um boicote popular a essas eleições fajutas e fraudulentas que a gente teve aqui no Brasil. Mas também a imprensa não fala que foram eleições fraudulentas. Eleições fraudulentas, segundo a imprensa internacional, foram as eleições na Venezuela, onde o povo decidiu colocar novamente o chavismo como força dominante na Assembleia Nacional. A gente vai falar sobre isso aqui com o nosso convidado de hoje, o companheiro Sebastián Ali Soares, que é militante venezuelano, vive no Rio de Janeiro e acompanhou todo esse processo eleitoral. Boa tarde, Sebastián, muito obrigado pela sua participação. Quais são aí as suas avaliações dessas eleições de domingo na Venezuela? Boa tarde, camaradas deste Brasil todo, dessa América grande, dessa América linda. Bom, agradeço mais uma oportunidade para nós nos encontrar como revolucionárias e como revolucionários para levar a verdade para o mundo, a verdade que a mídia de comunicação convencional não mostra para as pessoas do bem desta sociedade tão congestionada. Bom, como já nós sabemos, Venezuela tem sido alvo de um assédio econômico, político, militar e demais, governado, controlado, direcionado, coordenado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, especialmente nesta última época, dos últimos 4 anos, pelo presidente Donald Trump, quem, infelizmente, de forma nefasta, ha atacado fortemente a esta nossa pátria bolivariana, esta nossa pátria socialista. Nesta nova etapa, bom, nos encontramos nesta nova situação eleitoral, onde, para além da Covid, a nossa população venezuelana, uma parte da população venezuelana que faz parte das nossas fileiras revolucionárias, decidiram sair na rua, na cotidianidade, antes das eleições, mesmo tendo a pandemia, mesmo tendo contágio de Covid, entendendo essa situação histórica sobre isso, que existia uma necessidade de revertir o processo dentro do Parlamento Nacional venezuelano, que estava sendo controlado pela extrema-direita venezuelana, uma direita que podemos comparar com a direita brasileira, uma direita entreguista, uma direita xenófoba, uma direita racista, machista, assassina e que persegue a todas e todos os companheiros que se pareçam aos nossos, que se pareçam aos companheiros trabalhadores, que se pareçam com os indígenas. Mostramos nas últimas vezes que a gente se encontrou, em momentos em que eles chegaram inclusive a ter queimar
as pessoas que parecessem chavistas só por terem pele escura, né? Nesta nova oportunidade, eles têm se demonstrado muito hostis perante a nova situação, inclusive antes das eleições já estavam, para além do chamado à intervenção militar na Venezuela, estavam fazendo já um chamado para desconfigurar as eleições venezuelanas e chamar ao mundo inteiro a cantar fraude. Então, lacayos, como dizemos nós, lacayos entregados ao Império Norte-Americano, assim como Iván Duque, o presidente do Equador, o presidente do Chile e o governo de Canadá, são governos que especialmente não têm ratificado as eleições da Venezuela. É um defeito que eles têm, além de muitos defeitos que a direita tem, é que eles não conseguem aceitar quando eles perdem. Em todas as nossas eleições, no momento que eles ganham as eleições, o sistema eleitoral só funcionou justamente naquele território em onde eles estavam participando. Parece uma piada, mas essa é uma cruda verdade. O companheiro já mostrava minimamente alguns dados sobre a questão das eleições venezuelanas. Vale destacar que a maioria das pessoas que estão participando como deputados nesta nova Assembleia Nacional são militantes dos partidos socialistas, são militantes dos partidos que se aderem à Revolução Bolivariana, que fazem parte dos processos políticos, organizativos, educativos e de transformação social dentro da Venezuela. Para além das nossas contradições, que imagina uma revolução sem contradições, poderíamos dizer que é um reformismo na sua própria consistência, mas não é assim, uma revolução com um processo que vem sendo gestado desde há mais de 200 anos, encaminhado pelo camarada e pai da pátria Simón Bolívar, né? As eleições do 6 de dezembro, tenho algumas anotações por aqui desde o meu computador, vou aí apontando cada uma de elas, né? Um primeiro dado que gostaria de ressaltar seria sobre a questão das eleições. Significa uma derrota, por enquanto, mas uma derrota não para o povo venezuelano, porque, como bem falava o nosso companheiro, dentro da Venezuela você não está obrigado a votar, e como falava o companheiro Diosdado Cabello, vice-presidente do Partido Socialista da Venezuela, as pessoas não estão obrigadas a votar e pode participar dentro do processo eleitoral como melhor a pessoa considera que pode participar. Participa, inclusive, não assistindo dentro do processo eleitoral. As pessoas são livres de participarem ou não. Isso mostra um descontento, do lado das políticas neoliberais que vem gestando o governo dos Estados Unidos e algumas outras questões que também vem cometendo o próprio governo da Venezuela, assumindo isto como uma crítica e uma autocrítica que, como revolucionários, estamos revendo que para os próximos anos serão revistas e postas em prática a superar essas questões. Então, é uma agressão, uma derrota para a Casa Branca, uma derrota para o Pentágono Militar dos Estados Unidos, que, bom, nas últimas horas o Biden colocou, inclusive, já um novo coordenador do Pentágono, inclusive, né? Dois, o povo que votou nestas eleições é um povo consciente, que entende que os processos políticos, que os processos sociais se dão por meio da participação popular e contínua dentro de qualquer espaço. Então, votaram pela independência, votaram pela paz, votaram pela soberania, e essa participação condena, né, o que tem expressado a oposição venezuelana, expressa o rejeito dessas políticas de investimento neoliberal dentro do nosso Cono Sul, nesta América. O povo que não quer mais bloqueio dentro da Venezuela, tanto de direita como de esquerda. Em relação à abstenção, isso reflete, não? Um profundo descontento, como já comentava, um divórcio crescente da participação das pessoas frente às políticas, né? As políticas, por conta desse desenvolvimento neoliberal, vêm se corrompendo de muitas formas,
a Venezuela, por conta de tanto bloqueio, tem que tentado mudar todas as estratégias, todas as técnicas, todos os métodos políticos dentro da Venezuela, inclusive dentro das suas próprias comunas, tem que assumir responsavelmente radicalizar os processos de participação popular, fortalecer mais os processos de produção e participação para um país que vem sendo monopólio do petróleo, monoprodutor do petróleo. Ou seja, entrar nesta nova lógica de produção é um processo de aprendizagem revolucionário que é estritamente difícil para um povo que tem mais de 100 anos dependendo de um mineral, né? Então, este é um clamor popular, é um chamado popular para a solução urgente dos problemas econômicos do país. Quarto, o Partido Socialista Unido de Venezuela ainda continua sendo a força política mais forte da nossa pátria venezuelana, junto com os partidos aliados revolucionários, junto com as comunas populares, junto com os movimentos sociais que estão incorporados dentro dos processos participativos da Venezuela e que continuará defendendo e dando todas as batalhas históricas dentro do nosso território. Sim, tem surgido um novo referente político eleitoral no seio da oposição, uma oposição mais consciente, menos entreguista, uma oposição que está disposta a resolver as questões sociais, resolver as questões econômicas, atender a sua população, atender as necessidades políticas dentro do marco do diálogo, né? Não passa pela linha violenta, fascista, entreguista, como assumiu, por exemplo, o ex-candidato Capriles Radonsky no ano 2013. Alternativa popular revolucionária, na qual está incorporado o Partido Comunista da Venezuela, ganhou também alguns deputados dentro da Assembleia Nacional. Isto se trata de uma posição política eleitoral emergente e diferenciada do Partido Socialista da Venezuela. Não significa que todas as pessoas que sejam alheias do Partido Socialista Unido da Venezuela não possam participar dentro dos processos, que tenham ideias mais diferentes dentro dos processos revolucionários e que isso se assume internamente dentro da revolução em função de trabalhar a questão da unidade, a crítica e a autocrítica dentro dos processos. Número 7, o sétimo ponto, a estratégia norte-americana dentro da sua deslegitimação das eleições do ano 2020, dentro desse marco, a nova Assembleia Nacional propõe uma batalha decisiva, que é a questão do revogatório para funcionários de direita que estejam sendo entreguistas dentro dos processos revolucionários. Esses são 7 pontos que eu trago aqui para ressaltar dentro do marco dos processos eleitorais da Venezuela. E mais uma coisa a ressaltar seria a situação que está vivendo não somente o povo venezuelano, senão os companheiros veedores destas eleições, que infelizmente, para a desgraça dos camaradas e para eles entenderem o processo que está acontecendo, há 1h30 atrás, o presidente Duque, da Colômbia, não está permitindo que a Conviasa, que é a empresa aerolínea da Venezuela, consiga levar os companheiros veedores da Venezuela para México. Né? A Conviasa é a única empresa aerolínea que consegue entrar na Venezuela, e já porque foi uma luta gestada pelo presidente Nicolás Maduro Moro. Inclusive, nós tivemos um veedor internacional, não sei se os companheiros conseguiram obter o vídeo, que ele também tinha algumas apreciações interessantes dentro do processo. Mas, bom, por enquanto, são alguns apontamentos que eu trago para vocês nesta oportunidade. Sebastião, bom você ter falado, né? Porque realmente, há poucas horas aí, a gente recebeu a notícia de que a Colômbia fechou aí o espaço aéreo para que a aeronave venezuelana, né, a aeronave da Conviasa, Companhia Venezuelana de Aviação, pudesse transportar os observadores internacionais que estariam de volta ao México, né? Ou seja, um claro boicote, uma clara sabotagem da Colômbia e, inclusive, ingerência nos assuntos internos da Venezuela por parte do governo fantoche do Iván Duque na Colômbia,
fazendo assim com que seja prejudicado o processo de observação eleitoral nas eleições venezuelanas. E curioso também, né, que os governos de direita, como você mesmo falou, né, o caso da Colômbia, do Chile, do Equador, ou seja, os países que fazem parte do Grupo de Lima, em que o chanceler venezuelano, o Jorge Arreaza, chama muito adequadamente de cartel de Lima, né? Esses países não reconheceram as eleições na Venezuela, seguindo as ordens do imperialismo norte-americano. O Canadá também não reconheceu, a União Europeia também não reconheceu. E a gente vê aí que, na verdade, existe um boicote tanto por diplomático, essa questão do não reconhecimento, como também essa questão aí de a Colômbia não deixar que um avião que transporta observadores internacionais saia da Venezuela, para que esses observadores contem em seus países como que foi realizadas as eleições na Venezuela. Esses observadores, que a imprensa também disse que o governo Nicolás Maduro só deixou entrar observadores de países aliados, o que é uma mentira descarada, né? Porque foram observadores do Brasil, foram observadores dos Estados Unidos. O José Luis Rodríguez Zapatero, ex-presidente da Espanha, também foi um observador internacional nas eleições venezuelanas. Lembrando que a Espanha é o principal país europeu aí que ataca a Venezuela, dá abrigo a vários dos opositores golpistas, né? O próprio Partido Socialista Espanhol, ele tem aí uma tradição de não apoiar a Venezuela, pelo contrário, de apoiar a ingerência do imperialismo, mas o José Luis Rodríguez Zapatero, que é ex-presidente da Espanha, participou como observador internacional, assim como vários outros ex-presidentes da América Latina, como Rafael Correa, Fernando Lugo, Manuel Zelaya, Evo Morales, né? Garantindo assim, sendo eles presidentes, inclusive que foram depostos, né, por golpes de Estado, como foi o caso do Evo Morales, do Zelaya, do Lugo e o Correa, que foi traído pelo Lenín Moreno, que estão aí apresentando a sua credibilidade para legitimar as eleições venezuelanas. Uma coisa que a imprensa tem dito bastante, né, essa questão da abstenção. Você falou aí, né, a questão do coronavírus, ela na Venezuela está presente, embora o governo venezuelano tenha lidado de uma maneira muito mais eficiente do que os outros governos da América Latina, principalmente do Brasil, na questão do coronavírus. Mas a gente vai exibir aqui uma reportagem do Brasil de Fato, que mostra que o principal fator aí da abstenção elevada que aconteceu nessas eleições é o bloqueio econômico do imperialismo, que impede que a Venezuela tenha acesso até mesmo ao combustível, sendo a Venezuela uma potência petrolífera, né? Vamos ver a reportagem do Brasil de Fato e depois a gente volta a conversar com o Sebastião. O chavismo venceu a maioria das cadeiras da Assembleia Nacional Venezuelana, segundo os resultados prévios divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral do país. Com 82% da votação apurada e um total de 5,2 milhões de votos, cerca de 31% do eleitorado compareceu às urnas. O grande polo patriótico, chapa governista, obteve 3,5 milhões de votos, o que representa 67% do total até o momento. Já a Aliança Democrática ficou em segundo lugar, com 944 mil votos, o equivalente a 17% da votação. Para o analista venezuelano Hernán Vargas, a alta abstenção se deve aos efeitos do bloqueio. La política del bloqueo, y creo que lo otro que quiero rescatar es que la política del bloqueo está pensada para generar un motín, para generar una sublevación, para generar un quiebre de todo orden en el país que conlleve a una salida de fuerza, que el chavismo caiga por vía de un motín interno. Y en la práctica eso no ha ocurrido, por el contrario, entonces todavía tienes a un tercio del país que sigue apostando a la salida política electoral. O dia de votação foi marcado por muita tranquilidade. Em alguns centros eleitorais se formaram pequenas filas por conta das medidas sanitárias adotadas em meio à pandemia da Covid-19
que limitavam o acesso de 10 em 10 pessoas aos recintos eleitorais. Foram abertas 14.200 mesas em todo o país e mais de 200 observadores internacionais puderam visitar os recintos para verificar o processo. Nosotros como observadores y delegación internacional pasamos por varios escaños de la votación y lo que me pareció fue algo muy ordenado, muy calma. Era muy claro que la gente ha sido experimentada, practicaron cómo votar en los días antes de las elecciones y el resultado es contundente. El problema es que los Estados Unidos no va a reconocer estas elecciones, tampoco han reconocido las anteriores. No importa, la cosa es que es una guerra contra Venezuela y aunque no votó tanta gente, era 32% de la población votante que salió. Parte es porque es evidente que la crisis económica ha afectado mucho el deseo de la gente tener. Certainly, the particular condition in Venezuela, the sanctions, blockade and so on, where there was difficulty accessing petroleum on the day to get to the polling stations and so on, has an impact. But it's a fair election. I think it's good to build on the process and not to try and delegitimize, something that seems to have been, for all pragmatic purposes, a very free and fair election. O presidente do Conselho de Especialistas Eleitorais da América Latina, Nicanor Moscoso, quem já está há um mês na Venezuela coordenando uma comissão de verificação, reiterou a transparência do sistema eleitoral. La tranquilidad en el país y en Caracas ha sido absoluta en todos estos días. No hemos visto en ningún momento tipo de protesta. Nosotros, como Consejo de Expertos Electorales, institucionalmente nos hemos reunido con los candidatos tanto de la oposición como los partidos que pertenecen al gobierno, y todos nos han manifestado su deseo de que la ciudadanía salga a votar, de que decidan su destino y también que tienen confianza en el proceso de votación, es decir, que tienen confianza en la máquina y el resultado que vota la máquina al final del día. Até o momento estão eleitos pela coalizão governista o atual presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Diosdado Cabello, a primeira-dama Cília Flores e a ex-ministra Asia Villegas. Já pela Aliança Democrática, a maior chapa opositora, Luiz Romero, do Partido Avançada Progressista, também garantiu sua cadeira. Com essa vitória, o Partido Socialista Unido da Venezuela, o partido de Chávez e Maduro, se reafirma como a maior força política do país, controlando a presidência, 19 governos locais, 90% das prefeituras e, até agora, 185 dos 277 deputados da nova Assembleia Nacional. Beleza, valeu. Ô, Sebastião, queria um último comentário seu aí. Você tinha falado no seu ponto 7 aí da sua explanação de um processo revogatório contra a direita. Foi isso mesmo? Eu queria entender melhor do que se trata. Você poderia explicar? Sobre o ponto 7 do revogatório, o que se planteia é que existam as possibilidades em função de que, em momentos nos quais existem ataques, entregas, estupros, politicamente falando, dentro do marco constitucional venezuelano, consiga ser exercido com força e rango de lei contra aqueles funcionários, um revogatório conseguir retirá-lo ele de forma absoluta dos seus cargos, né? Da mesma forma aplicaria para o presidente, para qualquer funcionário político da Venezuela teria que aplicar. São questões que estão sobre uma discussão, não são pontos que eu estou inventando, né? São pontos que estão na discussão, que estão dentro da agenda de discussão da nova Assembleia Nacional e que serão avaliados dentro desse marco. Uma das questões também muito importantes para ressaltar, que estão em discussão, que passou por desapercebido, é a questão da lei para casamento igualitário para os companheiros LGBT,
no marco desta nova Assembleia Nacional, foi uma petição do mesmo presidente Nicolás Maduro antes das eleições parlamentares. Ah, tá, entendi. Sebastião, você já que gostaria de me despedir de você, agradecer a sua participação aqui no nosso programa, e se você quiser dar alguma observação final aí, fique à vontade. Obrigado, companheiro. Esta participação dentro dos seus espaços, e bom, é saber profundamente que Venezuela está sendo alvo de um assédio imperial. Um dado que também passou por alto por mencionar foi que a România também festejou as suas eleições neste 6 de dezembro, com 30% da participação. Não tem mídia falando sobre este acontecimento no mundo. Não existe império norte-americano falando de fraude dentro desse processo eleitoral. E na Venezuela, que teve a participação de mais de 300 vereadores internacionais de todos os países, que já o camarada mencionou, um respaldo mediático bem forte, a participação do povo de a pé. Então, estamos sendo traidores, estamos sendo fraudulentos dentro dos processos. O nosso chamado no mundo é a integração, a paz, a produção de novas relações sociais, de uma nova geometria política, de uma nova geometria do poder para a consolidação daquele socialismo do século XXI, para a consolidação da pátria bolivariana, soberana, livre e independente. Seguimos em vitória, seguimos em luta e vamos juntos com Venezuela e com Maduro por mais poder popular e por mais socialismo bolivariano. Valeu, companheiro, muito obrigado. Esse daí é o nosso companheiro Sebastião Eli Soares, militante venezuelano, bolivariano, chavista. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Conexão América Latina. Queria agradecer também a todo mundo que está assistindo o nosso programa, em especial os companheiros do chat. Sou eu, o Lino Alves, desta vez eu consigo. Renata Diniz aqui também conosco, a querida Elizabeth Novi, assim também como a nossa querida companheira Maria Ângela Abduche, Alessandro Santos Leão e o companheiro também Emanuel Ferro. Aqui ele fala: excelente programa, infelizmente cheguei tarde hoje, mas reverei logo que possa. Maduro precisa dar o próximo passo na revolução e confiscar a burguesia. Valeu, companheiro Emanuel Ferro. Queria convidar vocês também que estão assistindo a acessarem cotv.com.br, site da Causa Operária TV, onde estão compilados os 10.000 vídeos do nosso canal no YouTube, em mais de 10 anos aí de programação da Causa Operária TV, os nossos programas, os nossos documentários, entrevistas, reportagens, e muito mais, vários vídeos aí, você pode acessar de uma maneira muito mais fácil do que no YouTube. E o mais importante é que, além de você poder assistir também a programação ao vivo em cotv.com.br, você acessando, você pode se inscrever para receber as notificações do nosso site. Assim você vai receber sempre, quando estiver começando um programa ou um vídeo estiver sendo subido no nosso canal, você vai receber a notificação para ficar por dentro de tudo que acontece na Causa Operária TV, uma programação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então não deixe de acessar cotv.com.br. A nossa companheira Márcia Chueri, mais uma vez, tem a coluna dela direto de Havana, em Cuba, para falar sobre a situação da querida ilha caribenha. Vamos ouvir a Márcia Chueri. Olá a todos, fala Márcia Chueri, direto de Cuba. Hoje é 8 de dezembro de 2020. Vou começar com os desdobramentos do movimento San Isidro. Na semana passada, expliquei com detalhes a prisão de Denis Solis e a falsa greve de fome que foi desmascarada, inclusive pelo atendimento médico a um dos participantes. No início desta semana, jogaram uma pedra e quebraram a vitrine de um supermercado que comercializa em moeda estrangeira. Vários meios de comunicação dos Estados Unidos e páginas nas redes sociais tentaram transformar isso numa manifestação popular contra o governo, mas é fake news. O tal mercado está situado na esquina das ruas Line e 12, no bairro do Vedado, perto da minha casa. Hoje mesmo eu estive lá e está funcionando normalmente.
Foi apenas um homem com uma pedra. Ele já foi preso e declarou que foi pago por uma mulher que vive nos Estados Unidos. Inclusive mostrou o vídeo que teve de mandar a ela para convencê-la de que havia cumprido a encomenda. O pagamento foi feito com uma recarga de $60 ao celular. Um jovem artista que esteve no primeiro ato em frente ao Ministério da Cultura declarou à imprensa que no final do ato recebeu uma mensagem pelo celular dizendo o seguinte: quebrar o mercado de 11/4, destruí-lo, queimar um policial, fazer algo atroz. Outra tentativa de tumultuar a situação aqui foi infiltrando conhecidos opositores na comissão de artistas que seria recebida no Ministério da Cultura. A artimanha foi detectada, excluíram as pessoas que são reconhecidamente vinculadas aos grupos terroristas dos Estados Unidos e a comissão foi recebida pelo ministro. Vários artistas que participaram da reunião declararam que esta foi bastante produtiva. Esses atos todos não são isolados. Entre 2017 e 2020, houve um acirramento das agressões a Cuba. Em 2017, provocaram incêndios num depósito da Organização Básica de Eletricidade, num jovem clube de computação, num consultório médico e numa sala de aula de uma escola de ensino médio no município de São Miguel del Padrón. Em maio de 2019, 4 homens provocaram o descarrilamento de um trem de carga que vinha do terminal de contêineres do Porto de Mariel. Em janeiro de 2020, atacaram bustos de José Martí e outras imagens de revolucionários em Havana e em Santiago de Cuba simultaneamente. No dia 30 de abril de 2020, um cidadão cubano residente nos Estados Unidos atacou a tiros a Embaixada de Cuba em Washington. E no final de agosto, início de setembro deste ano, em meio à pandemia, atiraram coquetéis Molotov contra uma lanchonete, uma barbearia e uma bodega onde se distribui a cesta básica, também em São Miguel del Padrón. As investigações relacionam de várias formas os incitadores e financiadores dessas ações. Todas estão vinculadas a pessoas e organizações dos Estados Unidos, que inclusive divulgam os atos terroristas por suas redes sociais. E apesar de afirmar que combate o terrorismo, o governo norte-americano não move um dedo para impedir essas ações ou coibir as atividades dessa gente. Quebrar a vidraça de um mercado que vende em moeda estrangeira não é por acaso. A decisão de abrir essa linha de comércio causa certo desconforto, já que nem todos os cubanos têm acesso a essas moedas. O governo reconhece que não é uma medida agradável, mas sim necessária. Por causa do bloqueio, Cuba é impedida de ter acesso a créditos e financiamentos internacionais, inclusive para adquirir produtos como alimentos, remédios e matéria-prima de medicamentos. Com a crise econômica internacional e mais a da Covid-19, Cuba teve uma séria redução de receitas, com o turismo praticamente fechado durante 9 meses. Ao mesmo tempo, as despesas com saúde aumentaram drasticamente. O combate à epidemia consumiu mais de 100 milhões de dólares. Por isso, as lojas em moedas estrangeiras são necessárias para arrecadar a divisa que o país aplica nas compras internacionais. Essa intensificação dos ataques, a escolha dos alvos e as campanhas internacionais de fake news respondem às estratégias da guerra não convencional. Já vimos acontecer em outros países, mas aqui não funciona igual. O representante diplomático dos Estados Unidos em Havana foi chamado ao Ministério de Relações Exteriores para ser oficialmente informado de que Cuba tem conhecimento de suas ações de apoio à subversão e de que não vai tolerar um comportamento que infringe as regras internacionais de diplomacia. E o governo, através do Ministério de Relações Exteriores, manifestou publicamente de maneira clara e firme: não aceita ingerência nem dos Estados Unidos, nem de ninguém. As organizações de massa e da juventude também estão respondendo rapidamente em apoio à revolução e à sua continuidade. O nível de consciência política da população aqui é muito superior ao de outros países da América Latina.
Não vai ter golpe branco em Cuba. E para deixar a direita ainda mais frustrada, a notícia das vacinas. Esta semana começam os testes clínicos da vacina Abdala. E o diretor do Instituto Finlay de Vacinas, Vicente Veres, escreveu no Twitter quarta-feira passada: Semana 29, dia especial. Vários resultados esperados nos sorriem. Os anticorpos estão batendo firme no vírus. As duas soberanas avançam, e muito. E termina assim: por amor ao nosso povo, por amor à nossa revolução, da qual somos filhos. Não descansamos, nem descansaremos um minuto. Estamos mais perto da ansiada vacina. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Obrigado, companheira Márcia, sempre trazendo informações importantíssimas sobre Cuba, a derrota aí dessa tentativa fracassada de golpe de Estado. Queria agradecer aqui ao Otoniel Valente, direto de Brasília, e o companheiro Tovares Carneiro, companheiro camarada Carneiro, está aqui com a gente também. A gente vai se despedindo aqui do nosso programa Conexão América Latina. Eu queria lembrar você que em janeiro o PCO realiza Universidade de Férias sobre o Stalinismo, uma universidade de férias diferente, dessa vez vai ser totalmente online. O companheiro Rui Costa Pimenta vai apresentar o curso com 2 aulas por semana durante 2 meses, em janeiro e em fevereiro. A mais completa série de palestras a respeito do stalinismo, que vai compreender todo o século XX, desde a Revolução Russa, sobre a história da União Soviética, a história, inclusive, do imperialismo no século XX, né? E as revoluções no mundo todo. Vai ser um curso fenomenal. Você vai poder se inscrever. Nos próximos dias vai estar disponível aí o site da Universidade de Férias sobre o stalinismo, mas a gente já tem aqui um pacote que é de R$100 a inscrição. Você vai poder fazer a inscrição e ter acesso a todas as aulas do curso, ao material didático também do curso, ao site interativo, ao próprio vídeo das palestras, para depois você assistir novamente. Então já anote na sua agenda e também já fique ligado aí quando a gente divulgar o site para você poder fazer a sua inscrição na Universidade de Férias sobre o stalinismo, em janeiro, aqui no PCO. Você fica agora com o Quarto Caderno, o podcast cultural, um dos podcasts culturais da Causa Operária TV, em parceria com a Rádio Causa Operária. E às 4 da tarde tem análise política na TV 247 com o companheiro Rui Costa Pimenta, ao vivo, com transmissão simultânea aqui na Causa Operária TV. Então, não saia aqui da COTV, 24 horas por dia, a serviço da classe trabalhadora. Tchau!